estamos chamando esse outubro em particular de outubro viral, porque nós estamos tendo realmente uma proliferação muito grande de vírus. E não só no sentido respiratório, mas nós também estamos tendo o rotavírus, que é um agressor ao sistema digestório, né? Então, muita diarreia, muitos vômitos, são as famosas viroses. Só que essas viroses estão realmente associadas também à presença da dengue. Então, isso tem comprometido o nosso sistema público de saúde, porque nós estamos tendo um agravamento da dengue, né? A presença desses vírus respiratórios e a presença também desses vírus que acometem o sistema digestório. Então, você imagina o caos que está, né, esse contexto da saúde pública brasileira em função dessa presença desses vírus no nosso ambiente. É verdade, é uma grande preocupação. Professor, vamos começar explicando, então? É normal realmente nesse período de outono os problemas respiratórios aumentarem? É por conta da mudança climática? Quais são os principais problemas? Rinite, gripes, o que a gente pode destacar? É isso mesmo. O grande problema é a característica do clima que nós estamos enfrentando, porque a gente está numa transição. Nós tivemos um período de chuvas muito grandes, né, no início do ano. Isso foi bastante interessante, mas gerou o que nós estamos tendo agora, que é a proliferação da dengue, com maior intensidade. Inclusive, você fez essa observação agora. Só que nós estamos na transição entre o tempo seco, esse tempo que fica com a baixa umidade relativa do ar durante o dia, e à noite aquele friozinho, né? E às vezes a presença de uma pancada ou outra de chuva, mas que infelizmente gera essa alteração de temperatura, essa mudança da instabilidade climática. Esse é o grande problema, porque nós não temos um clima estável. Ou ele está muito seco, ou ele está quente, ora friozinho à noite, porque a gente tem colocado aí já uma cobertinha à noite para dormir, né? Verdade. Já não estamos mais usando ar-condicionado, ou seja, e também às vezes uma pancada ou outra de chuva. Então fica esse desequilíbrio climático. E isso provoca o aparecimento de vários vírus que são, na verdade, uma microbiologia oportunista, porque eles estão no nosso meio. Só que aí a gente começa a ter algumas respostas nossas de fragilidade. E aí aparecem as doenças características respiratórias. Por quê? Porque o sistema respiratório é o que mais entra em contato com o meio ambiente. Então as rinites, as sinusites, as faringites, porque é isso, né? Nós estamos respirando e essa respiração faz com que nós entremos em contato com esses vírus. O tempo seco irrita muito o sistema respiratório e aí nós vamos pensar naquelas situações mais pulmonares, chiado no peito, a presença, por exemplo, de crises de asma, ou o pior, né, que é a exacerbação das doenças crônicas respiratórias. No caso, a doença que mais atinge é o DPOC. O que é isso, É a doença pulmonar obstrutiva crônica. É o famoso enfisema pulmonar, ou as bronquites crônicas, né? Que são ou porque as pessoas têm já sequelas do tabagismo, muito tempo fumando, ou pessoas que trabalharam no campo durante muito tempo, usando muito herbicidas, esses fungicidas, e acabaram ao longo da vida deles provocando alergias e provocando complicações pulmonares. Então você tem desde uma simples gripe, tá certo? Um resfriado, né? Vamos falar um simples resfriado, a uma gripe, a esses sintomas relacionados a sinusite, faringite, ou o pior, que é a pneumonia. A pneumonia, ela pode ser transmitida, por exemplo, pelo vírus influenza, né? Que é um vírus específico da gripe, mas em situações de vulnerabilidade pode gerar pneumonias oportunistas. Então é um conjunto, desde o mais simples até o mais grave, que infelizmente acaba sendo sazonal, ou seja, nesse período de tempo já era esperado, mas nós estamos tendo o acúmulo desses outros vírus que estão também
nos agredindo, né? Então nós temos os problemas respiratórios, mas nós temos também essa outra pleiade, que no caso, né, a dengue, também está incomodando bastante. E crianças e idosos são os mais suscetíveis? São os grupos mais frágeis, né? Entenda assim, por que são mais frágeis? Primeiro, vamos falar da criança. Muitas crianças acabam tendo uma fragilidade imunológica, até mesmo a imaturidade imunológica, principalmente aquelas que têm comorbidades, têm doenças neurológicas ou já alguma doença respiratória associada. Então essas crianças acabam evoluindo, por exemplo, com uma bronquiolite. O que é a bronquiolite? É a inflamação dos bronquíolos, lá na periferia do pulmão. Isso gera chiado no peito, falta de ar, febre, desconforto respiratório. Então, as crianças com comorbidade ou com alguma debilidade imunológica são as mais acometidas. Depois nós vamos ter a outra ponta, que são os idosos. Os idosos, eles acabam tendo histórias que vão gerar alguma fragilidade. Então, por exemplo, histórias de tabagismo. Infelizmente... Mesmo que parou de fumar... Infelizmente não tem retorno, né? As sequelas pulmonares já estão lá e não tem volta. Outra coisa é a questão também da imunidade. Às vezes, pela fragilidade do envelhecimento, você também tem uma fragilidade imunológica. E aí, às vezes, uma deficiência alimentar, né? Muito sedentarismo associado. Então, você tem um idoso também mais fragilizado. Agora, nós temos que pensar que nós também tiramos a máscara há pouco tempo. Verdade. Nós temos que lembrar disso. E tirar a máscara significa gerar um impacto muito rápido sobre esses vírus que estão circulando. Porque muitas pessoas me perguntam, professor, por que antes nós não estávamos com esse impacto respiratório? Veja bem, nós ficamos às vezes... Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu fiquei 2 anos sem gripe. Por quê? De máscara, sem sair de casa. Lavando as mãos, usando o álcool gel, me hidratando, me alimentando adequadamente para me proteger contra o coronavírus, me protegeu contra todos os outros tipos de vírus. Então, esses grupos extremos, né, crianças e idosos, estão sentindo esse impacto da retirada de máscara também. Agora, esse tempo mais friozinho, o que a gente faz à noite? Fechamos a casa, né? Fechamos os lugares, ficamos mais aglomerados. E qual que era a regra número 1 contra o coronavírus? Local arejado. Arejado, evitar as aglomerações e usar máscara. Então, todo esse sistema que nós estávamos de proteção nos deixou um pouco mais fragilizados. Professor, então, para a gente finalizar... Tem uma forma de prevenção? O que a gente pode melhorar na nossa rotina para poder evitar esses problemas? Claro, a primeira coisa é fortalecimento do sistema imunológico. Então, a gente se alimentando bem, nos hidratando e cuidando para que nós tenhamos uma boa qualidade de sono. Inclusive, a própria atividade física, ela é um fortalecedor do sistema imunológico. Então, esse conceito fundamental. Segundo, evitar as aglomerações e lugares fechados. Manter os lugares arejados, bem iluminados, com iluminação natural. Evitar exageradamente o ar-condicionado, né? E quando tiver um ar-condicionado ligado, que você tenha alguma coisa para contrabalancear, gerando a umidade. Lembra aqueles vaporizadores, certo, aqueles umidificadores? Isso é fundamental. E a hidratação corporal também. Ela nos ajuda a manter as vias aéreas umidificadas. E isso é outra regra importante. Agora, lavar as mãos, usar o álcool em gel. Lembra aquela regrazinha que a gente não pode esquecer. Ela não pode esquecer, até porque ganhamos isso como escola, né? Dura e árdua. Foi muito dolorido ganhar essas informações e esses hábitos. Então, nós não podemos perder isso. Então, esse pacote preventivo, Flávia, é o que nós aprendemos há 2 anos atrás, as duras penas. Temos que manter isso ativo. E o uso de máscara também é um elemento preventivo para esse tipo de pessoas mais fragilizadas. Então, os idosos, a gente recomenda o uso de máscara. Quem tem comorbidades respiratórias, também a gente recomenda o uso de máscara, principalmente em situações de aglomeração ou
quando eu vou no banco, quando eu vou no supermercado, que são locais realmente bastante expostos, né? Então são essas regras que eu acho que são fundamentais para o nosso dia a dia aí. Muito bom, tudo anotado, porque eu sou vítima desses problemas respiratórios, então tem que cuidar mesmo. Sim. Você que está em casa, então anota aí todas essas dicas para a gente conseguir passar pelo outono e pelo inverno também sem problemas de saúde. Professor, quero agradecer muito a sua presença. Semana que vem a gente te espera. E vamos falar de mais coisas importantes, porque esse espaço está sendo muito valorizado, né? De informações de qualidade e informações preventivas. Muito